Boa noite, mais uma vez, hoje dia 6 de dezembro de 2022, aqui João Negromonte do Portal Sechá. Eu tava já na live aqui, eu já tinha entrado ao vivo, mas a nossa querida Ana não conseguiu entrar, então eu reiniciei a live, vamos tentar convidar ela de novo. Já mandei aqui, acho que agora foi. Agora foi, maravilha, minha querida Ana. Desculpa, gente. Problemas Imagina, técnicos. imagina, minha querida, imagina. Tá tudo certo, agora a gente conseguiu entrar. O nosso processo aqui, eu falei com o Brunão, né? Eu falei, Bruno, acho que eu vou sair da live e entrar de novo, porque eu acho que vai dar certo. Deu certo, Obrigada. graças a Deus. O papo hoje tá bem legal. Tô aqui com o meu amigo Bruno Pegoraro, presidente do IPSEC, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, e minha amiga Ana Luísa Prudente, que é diretora aí da parte de comunicação aqui do Cívico, que é o nosso polo, né, o nosso co-work aqui, sócio cívico ambiental, localizado aqui em Pinheiros, em São Paulo, que é onde todos nós aqui trabalhamos, nos encontramos. Boa noite ao pessoal de novo que está entrando na live aí, o Renato, a Ingrid, que está sempre nos acompanhando aqui. E hoje o papo está bem legal. Vamos falar sobre o Dicionários, como está sendo chamado aqui, que é um dicionário da cannabis, que tem o objetivo de descomplicar alguns termos sobre os usos medicinais e industriais da cannabis aí, termos tão comuns, tão normais para nós que já estamos inseridos nesse ecossistema, mas que cria aí certas confusões nas cabeças das pessoas que não estão acostumadas com determinados termos. Eu vou, como é de praxe, fazer uma breve introduçãozinha de quem são meus convidados aqui hoje, falando um pouco aí da trajetória profissional deles. E já iniciamos aqui, eu tinha falado na outra live, como eu tive que descartar esse vídeo anterior, eu vou repetir que é um assunto, antes da gente começar, pessoal, rapidinho, é um assunto bem legal, que hoje foi aprovado o projeto de lei, que é a Lei Pétala, na Câmara dos Deputados lá do Paraná, um projeto de lei do nosso querido amigo deputado Goura, que trata sobre o uso medicinal da cannabis lá no estado do Paraná. Estão falando aqui que o áudio está meio baixo, pode ser o meu fone de ouvido, então tá de boa? Tá de boa para vocês? Vocês estão me escutando? Tranquilo? Para mim tá. Para você também, Brunão? Tranquilo? Tá, beleza então. Então vou seguir aqui com o meu fone mesmo. Qualquer coisa, pessoal, se tiver muito ruim aí, vocês me avisem que eu falo um pouquinho mais alto aqui. Bom, vamos lá. Primeiro vou começar pela Ana, primeiras mulheres, primeiras damas. Ana Luísa Prudente é formada em jornalismo pela FAO, Florida Atlantic University, e ao longo de mais de 30 anos de profissão, atuou como apresentadora em diferentes mídias na TV aberta, fazendo parte do novo jornalismo do SBT. Na TV fechada, foi a primeira apresentadora do Sport TV, passando também pelo canal GNT, além de ter dirigido a Lance TV, um canal especializado em esportes. Atualmente, como eu já disse, é diretora de comunicação e relacionamento do Cívico, o primeiro coworking sócio-cívico ambiental da América Latina. Um belo currículo da nossa querida Ana. E o Bruno Pegoraro, mais conhecido como Bruno Agnello Pegoraro, para os amigos. Grande Brunão. Além de presidente do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, como eu também já disse na outra live, também atua como head de Relações Governamentais e Institucionais da The Green Hub, a primeira plataforma brasileira especializada em tecnologia e inovação com foco em negócios voltados à indústria da cannabis medicinal e industrial. Ou seja, grandes currículos, grandes nomes, que eu trouxe aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre o lançamento do Dicionários, Descomplicando a Cannabis, que é o dicionário da cannabis aí. Mas antes de começarmos, gostaria que meus convidados falassem um pouco sobre a relação deles com a cannabis. Eu quero saber de cada um, começando pela Ana, começando pelas mulheres, quando foi o primeiro contato de vocês com o uso medicinal e industrial da cannabis? Eu quero entender como vocês, assim, conheceram esse ecossistema. Tá certo. Bom, boa noite, obrigada aqui pela essa oportunidade, né, dessa conversa.
sempre tão rica que a gente já tem nos bastidores do Cívico, né? Fazendo uma correção aqui no meu currículo, sou mineira, né? E Mineirinha. atleticana. Ah, não. Importante a gente trazer isso para a live. Maravilhoso. Essa é uma brincadeira nossa. A Ana sempre traz essa brincadeira, que eu, como bom cruzeirense que sou, sempre dou uma passadinha lá para falar um pouco sobre futebol. E você vê como é que a gente fala no cívico, a gente até busca o contraditório, exatamente para a gente, né, construir algo sem ter nenhum tipo de posicionamento rígido. A gente tem que, né, saber conviver com os Exato. diferentes. Então, tudo isso faz parte. Mas, brincadeiras à parte, né, o cívico é uma comunidade, mais que um co-work, é um espaço lindo, né, super atrativo, inspirador aqui em Pinheiros, né? Todo mundo que está aqui na live, né? Prazer também poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, tanto no espaço quanto também numa troca que faz essa comunidade ser pujante mesmo, né? Pujante no sentido não só de um trabalho que a gente vem, né, acompanhando, de impacto, como numa troca e numa experiência que a gente vive no dia a dia de construir novos futuros, né? Porque a gente precisa criar novos futuros. E a Cannabis, assim, chegou para mim através da Patrícia Vilela Marino, que é a idealizadora do espaço, é uma ativista, né? Ela já faz um advocacy a favor da descriminalização da cannabis, porque ela trabalha com a Humanitas, né? Que é o Instituto Humanitas 360, que faz um trabalho contra a violência e contra o encarceramento em massa. Existe aí uma lógica, né? Existe aí uma ligação, né, entre a questão da criminalização da planta, né, pelo uso mesmo do composto que, né, seria a maconha, né, até um encarceramento que não faz sentido nenhum de mulheres, por exemplo, né, 45% das mulheres que estão no cárcere foram presas com porte mínimo de maconha, e isso leva elas a ficarem 7 anos até 10 na prisão, e a consequência disso é desastrosa, não só para elas, como para toda a família. Então, isso é um pouco, foi aí que eu comecei a entender, né, um porquê de um olhar para essa planta. E aí eu comecei a entender também, e me lembro bem, no Cannabis Thinking, né, porque o Cívico é uma comunidade que reúne vários hubs. E o Hub Cannabis, do qual também o Sechá, né, a Sechá e o IPSEC fazem parte, né, com o The Green Hub à frente, né, vem fazendo um papel assim, fundamental nessa conscientização, né, da planta como uma solução, uma inovação para várias frentes, né, não só medicinal. E o Cannabis Thinking, que é um grande evento que já foi realizado, né, aí no Cívico 2 vezes, né, no formato presencial, eu venho aprendendo, sabe, João, muito. E ali também eu escutei desde médicos, agrônomos, né, uma riqueza, né, no sentido mesmo de potência da planta, que eu não sabia. Então, assim, o meu contato vem sendo esse aprendizado no Cívico, com vocês, né, e também, evidentemente, no meu ponto, aqui no meu pessoal, eu tenho feito já, né, tentado já também, através, né, com a doutora Sandra, trabalhar, né, preparar para receber o canabidiol. Porque é muito interessante aí depois, assim, eu não sou, né, médica entendida, mas a gente tem um sistema endocannabinoide, né? Ou seja, nosso corpo, o nosso organismo está preparado para receber a cannabis. Só que como a gente já se desestruturou, né, e de tantas maneiras, né, no modelo de vida que a gente tem, que a gente precisa reequilibrar para começar a fazer o uso do canabidiol. Esse é o meu caso, tá, gente? Mas, enfim, falei muito, mas é um pouco. Você trouxe um ponto importante, Ana, que é esse aspecto social que a cannabis sempre esteve envolvida. Eu ia falar está, mas ela sempre esteve envolvida, né? O Dr. Pedro falava muito isso e é uma frase que eu costumo passar para frente, que é hoje no Brasil a lei de drogas, né, do Brasil, ela serve apenas para uma parte da sociedade. Ele fala que é os 3 P's, né, que é o preto, pobre e periférico. Para essa galera aí, essa lei funciona, né? Agora, Exatamente. para os brancos, para uma classe social aí mais bem, digamos, remunerada, digamos assim, ela já é um pouco diferente. Sim. Enfim, eu queria só fazer esse ato, porque é muito importante essa questão social da cannabis
Eu sempre gosto de falar sobre esse tema. Brunão, conte-nos como você se envolveu nesse ecossistema. Qual foi o seu primeiro contato com a cannabis? Vamos falar da época de faculdade, né? Falar agora da questão. Bom, meu primeiro contato, assim, a cannabis, eu vim desde a fundação da The Green Hub, né? Ajudei lá o Marcelo atrás na fundação desse hub, né? De impacto aqui que a gente montou, né? Que eu fui um dos que ajudaram nessa construção. E em 2019, né? A gente, olhando para o mercado de cannabis, eu sempre defendi que a gente fundasse um instituto, uma associação que trabalhasse dados, que trabalhasse a educação e que a gente conseguisse cada vez mais destravar a pauta aqui no Brasil. Então, nessa conversa com o Marcelo, a gente até no começo tinha pensado numa associação, depois pivotamos isso para um instituto de pesquisa, e aí em 2019 a gente fundou o IPSEC, que é uma venture, né? Uma venture social, vamos dizer assim, desse nosso ecossistema aqui da The Green Hub, onde a gente trabalha a educação, principalmente, e o destravamento da pauta no Brasil, né? Uma melhor regulamentação da cannabis aqui no Brasil. E aí a gente já veio desenvolvendo muitos trabalhos, acho que já falamos bastante aqui no Sechá, né, em algumas lives, sobre a frente parlamentar, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo em Brasília, conversando. E esse trabalho agora do dicionário tem tudo a ver com o que a gente está desenvolvendo, né? Que é a educação, que é mostrar dados, mostrar a informação correta para que a gente consiga comunicar cada vez melhor. Boa, Brunão, boa. Queria só mandar um abraço aqui para o meu amigo Gregório Ventura, ele que é lá do portal Cannabis e Saúde. Eu vi que ele entrou na live aqui, até mandei um oi para ele. Então vamos lá, né? Já que a gente veio aqui para falar sobre o dicionário da cannabis, vamos tratar sobre o tema central do nosso encontro. Bom, queria mais uma vez voltar aí a palavra para a Ana e queria te perguntar o seguinte, Ana. Eu queria que você falasse um pouco para nós do que se trata esse material. O que é, assim, em tese, o dicionário da cannabis? O dicionário... E por que também, só mais um hiato, por que vocês decidiram criá-lo também? Eu quero saber. Bom, a decisão veio exatamente porque a gente sente, né, já numa vivência e convivência na própria comunidade, de um não conhecimento, né, de uma ignorância com relação às propriedades da cannabis, né, e de toda a sua potência, inclusive, né, no ponto de vista não só medicinal, como eu falei, né, nas outras frentes, no têxtil, na alimentação, enfim. Então, a gente já entendia isso, e aí o Cívico, a gente hoje tem um núcleo de comunicação, que é um núcleo do qual eu me orgulho muito, né, de ser parte, porque é um núcleo formado por jornalistas, né? Eu tenho o Renato Taioba, o Madison Pomponê, eles são jornalistas, né, de grande qualidade, então a gente tem um olhar para todo o conteúdo, toda a inteligência que circula no Cívico, né, a partir das causas, um olhar muito assim, de explorar isso numa forma que a gente consiga levar, né, para a sociedade em geral o conhecimento que está aí e que circula aí todo o tempo e que, às vezes, as grandes mídias não olham porque existem, né, os fatos e notícias que têm um apelo maior no ponto de vista ainda de modelo de mundo que a gente vive. Né? Quando você fala de algo que tem muito estigma, como a cannabis, né, que a gente nem fala maconha exatamente, né, pensando assim numa narrativa que a gente descriminalize a própria palavra, né, que a gente consiga fazer uma comunicação mais direta. Então, com esses jornalistas, a gente consegue produzir conteúdos, infoprodutos, como a gente chama, que vão exatamente com esse objetivo de levar informação para mais pessoas, porque a gente precisa engajar todo mundo nas causas que existem e que estão aí dentro do ciclo. No caso do dicionário da cannabis, foi numa reunião, aí o próprio Madison teve a ideia, falou assim, acho que a gente poderia fazer um dicionário que, na verdade, é mais um guia.
Por que é um guia? Porque ele traz tanto vários verbetes, várias palavras, né, de uma maneira, como a gente falou, é quase que traduzindo para um entendimento, né, maior, como também traz muita informação do tipo, por exemplo, quantas solicitações de importação de medicamentos com CBD, né, foram feitas de 2017 a 2021. A gente foi buscando, né, eles foram trabalhando muito nessa proposta de fazer uma investigação, porque a gente tem uma linha do jornalismo construtivo, sabe? A gente investiga e a gente faz uma projeção para o futuro a partir de uma perspectiva positiva. E quando a gente fala perspectiva positiva, é exatamente mostrar, né, um lado da história, ou vários lados que não estão sendo vistos, né, ou não estão sendo contados. Então, a ideia surgiu para trazer conhecimento, trazer informação, gerar engajamento, porque muitas pessoas, e a gente tem visto um crescimento também, é só fazer uma pesquisa no Google, da busca pelo, né, quando fala canabidiol, né, pelo óleo, né, porque a gente entende que tem aí, né, eu acho que, se não o mundo todo, né, grande parte dele, que pode fazer muito um uso, né, muito benéfico. E não só pessoas com algum tipo de questão de saúde mais séria. Então, assim, é uma ferramenta, podemos dizer assim, né, para falar sobre a cannabis de um lugar de informação, conhecimento, né, e fidedigno e feito de forma colaborativa, que nós trabalhamos sempre assim. Então, tem a participação, né, do IPSEC, através do Bruno, com outros atores que o Bruno foi envolvendo, né, o The Green Hub também. Então, é um documento, é um guia, é uma ferramenta que vai trazer conhecimento, informação para todo mundo, mas também servir como ferramenta, né, Bruno? Para chegar nas pessoas que a gente precisa chegar. Muito legal, e eu quero destacar aí o trabalho do Cívico, da equipe de comunicação, meu amigo Renato Taioba, o Madison Poponé, são pessoas fantásticas, são profissionais assim, extremamente capacitados e muito bom no que eles fazem. A Ana também, vocês estão de parabéns. E Ana, eu confesso que, assim, da minha parte, quando eu comecei a pesquisar sobre o ecossistema da cannabis, eu tinha várias dúvidas sobre essas siglas, algumas palavras, que eu tive que ir cavucando, digamos assim, né, para conseguir esse tipo de conhecimento. Mas para além dessa tradução, digamos assim, de algumas siglas, de algumas palavras, o que mais que esse dicionário ele oferece para as pessoas, Ana? O que mais tem nesse conteúdo, nesse material? Olha, oferece caminhos, por exemplo, porque quem está aqui assistindo pode estar se perguntando, cara, de repente isso realmente vai me ajudar, né, numa questão que eu tenho, seja, né, porque tudo envolve o sistema nervoso, né, nosso. Né? Então, como é que eu faço? Como é que eu posso começar esse caminho de um possível tratamento, né, de um possível uso do canabidiol? Então, também tem essa informação, tem uns caminhos para você entender como não só fazer uso, como também se engajar para que mais pessoas possam fazer uso. Pessoas que não têm acesso, né, que ainda é um medicamento ou é uma substância que é cara, porque ainda é importada, né? Mas a gente também, o SEC, que é também, junto com o IPSEC, o The Green Hub, já faz um trabalho para incluir, né, pessoas, crianças que não têm como fazer, né, comprar isso, fazer o uso disso de forma como a gente tem aqui, né, um caminho de compra no exterior, então é caro. Então, tem tudo, tem as informações para você entrar, né, nesse propósito. Eu acho que assim, não necessariamente todo mundo precisa vir a fazer uso do canabidiol, mas certamente na sua família tem alguém que, né, pode precisar, né? Isso. Exatamente. E, Bruno, me conta uma coisa, meu caro. Qual foi a contribuição você, enquanto IPSEC, enquanto The Green Hub, na construção desse material, na construção desse conteúdo, da Fundamental. parte de vocês? Facinho, porque a própria Ana e você também falou, né, João, que já tem excelentes profissionais aqui no Cívico, então o nosso trabalho aqui foi só uma ajudinha, foi só um empurrãozinho. A gente trouxe algumas questões
regulatórias, né, para dentro do dicionário, né, falando um pouquinho de RDC, de PL, do PL 399, que é o PL que aí está mais em evidência, mas e ajudamos aqui, aí eu até queria também dar os créditos para a doutora Sandra, né, que nos ajudou a fazer a revisão da parte científica, né, da parte mais médica, científica, e o Dr. Pedro Lopes, que é o nosso diretor jurídico aqui do IPSEC, que ajudou também bastante nessa questão regulatória e de projetos de lei. Então, nós contribuímos com esses dados, com essas informações, mas foi muito fácil, assim, porque o material já veio muito completo por parte do Cívico, então a gente só deu pusemos só a cerejinha, vamos dizer assim, o bolo já estava pronto. Que legal. Queria mandar um beijo aqui para minha mãe, que acabou de entrar na live, Oliveira Silva Underline Adriana, aí um beijo. Tô morrendo de saudade, fim do ano eu tô em Minas, pra gente torcer pro Cruzeirão cabuloso. E é isso aí. E vamos lá. Gente, eu queria saber mais informações. Esse material, ele é destinado a um público específico ou qualquer pessoa, por exemplo, como a minha mãe que acabou de entrar na live aqui, que tem pouco conhecimento ainda, apesar do filho estar nesse meio, minha mãe, por exemplo, consegue acessar esse conteúdo e interpretá-lo de forma fácil, prática? Sim, totalmente. Para ela vai ser ótimo, até para entender o que você anda fazendo, né, João? O que você anda, Exatamente. entendeu? Com o que você está mexendo, né? Como a gente fala em Minas, né? Você está mexendo com o quê? Então, você está mexendo com, né, algo que eu vou dizer o seguinte, se tem algo inovador, a cannabis que já está, né, há tanto tempo, inclusive nós vamos lançar bem aí, né, Bruno, que é como é que chama? O do tempo, gente. A linha do tempo da cannabis. A linha do tempo, como quando chegou aqui no Brasil, né, que já veio assim com as velas, né, nas velas das caravelas, o cânhamo e tudo mais, como já, né, a história e como ela foi indo para um lugar que virou, né, vista como algo nocivo, prejudicial, né? Então, assim, sua mãe, todo mundo pode aprender com esse conteúdo, porque ele traz, assim, o que eu falo, né, que eu tenho aprendido no Cívico, assim, revelações, tipo, que você jamais pensaria, né? Por exemplo, quando você fala do cânhamo, né, você está falando de um produto que pode substituir, né, o plástico. Então, isso é algo assim que falou, uau, não sabia nem que existia essa possibilidade. Então, tem muita informação e fala também, evidentemente, que a gente está falando muito, né, do ponto de vista medicinal, de como é extraída, né, como é extraído o óleo, né, e como é que isso é feito para ter exatamente um conhecimento assim, de que é algo muito sério, né, muito científico. Né? Então, todo mundo pode, eu acho, fazer uso disso de uma forma por curiosidade, para aprender e para começar a olhar para cannabis ou cannabis, né, como a Patrícia fala, com outro olhar. Eu já ouvi falar, né, que a cannabis é um ente, né? É uma planta, ela é um ente. Ela tem poderes, então, que a gente que já né, lá atrás já sabia, a gente agora está resgatando e, né, com sorte, com todo um trabalho que está sendo feito, a gente vai conseguir implementar isso para todo mundo. Maravilha. E me diz uma coisa, onde que eu consigo adquirir esse material? Como é que faz? É gratuito, não é gratuito? Aonde eu consigo adquirir esse conhecimento sobre a cannabis? É super fácil. Eu confesso, só antes de você falar, Ana, desculpa te interromper, mas eu confesso que eu já recebi o meu antecipado aí, né, nos bastidores aqui, já tive acesso a esse material e tá assim, gente, riquíssimo. Quem tiver interesse, presta atenção aí como é que se adquire esse produto, esse guia, né, como a Ana bem falou aí mais cedo, para se inteirar sobre a cannabis. Eu sou curioso, eu sou médico, eu sou político, eu sou advogado, assim, é uma coisa para quem está querendo entrar nesse mercado, assim, extremamente importante, tá? De se ter. Então, conte-nos, Ana, como faz para adquirir esse material.
Bom, primeiro, assim, já de cara vai no site do Cívico, civico.net, né? Oh, perdão, .com, e aí você vai ter lá no blog, a gente tem, né, já esse o dicionário da cannabis, já em destaque, mas a gente tem aqui no Instagram também, é só ir no link da bio, tá lá, né, no Linktree, você vai encontrar ali o dicionário cannabis, também nossos parceiros, né, IPSEC, né, o The Green Hub, mas é só você baixar, é como se fosse um e-book mesmo, né? Ou a gente também disponibilizou e vai disponibilizar QR Code assim aí no próprio, né, no Cívico. Então é muito simples. E depois compartilhar, porque eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso, né, mais a gente faz com que essa informação comece a ficar, comece a ser parte mesmo de um novo olhar, como eu estava falando, para a cannabis. Né? Disseminar, né, Ana? É muito importante. Terminar. Não basta apenas a gente obter esse tipo de conhecimento e guardar para nós, né? Uma coisa tão Isso. importante, ela tem que ser passada adiante, sim. É. Inclusive, você falou aí que vai estar no site da Cívico, no IPSEC, no Instagram, vai estar no Seixat também. E no Estou Seixat também, criando, claro. exatamente. Estou criando Agora, aí amanhã. falar uma coisa, João, porque a gente está, eu estou falando muito da informação, né, que porque batendo na tecla assim, da importância da gente levar a informação e levar, né, de uma forma acessível para que todo mundo possa conhecer, possa, né, realmente entender o que está por trás disso, a gente está no mundo da desinformação, né? Então, um dos trabalhos, um dos infoprodutos que nós fizemos também, nosso, né, núcleo de comunicação, foi uma pesquisa junto com a MindMiners que falava do impacto da desinformação na sociedade. E isso em todos os níveis, né? Porque hoje é fácil a gente tirar conclusões apressadas de, né, alguma coisa que circula no WhatsApp ou mesmo posts e, enfim, tudo aí. Então, é muito importante a gente saber as fontes. Por exemplo, sabe que no Seixat você vai encontrar, né, uma informação séria, fidedigna sobre, né, todo um ecossistema, né, da cannabis. Então, da mesma forma, você sabe, o IPSEC, né, Bruno, surgiu também com essa proposta, né? Importante esse tipo de documento surgir, né? Então, eu estou até aqui na mão com os cadernos da Folha que saíram da The Green Hub sobre agrocânhamo, sobre cannabis medicinal. É outro material que contribui também para a gente levar muito mais educação para todos os públicos, né? A gente vê que muita gente ainda tem desconhecimento sobre a pauta. Eu sou um multiplicador disso, então assim, eu pego o Uber, pego o táxi, pego o ônibus, pego o trem, vou falando com o pessoal, ó, com que você trabalha cannabis? Pô, cannabis, tá aqui. Então agora a gente tá mais fácil. Agora a gente fala, ó, entra no civico.net, baixa lá o seu .com. civico.com, baixa lá o seu dicionário da cannabis e já vai começando a entender um pouco dessa planta e já vai quebrando esse preconceito que muitas vezes as pessoas têm ainda em cima do tema. E tem mesmo, viu? Eu converso com bastante gente, principalmente taxista, que a gente pega lá em Brasília ou aqui em São Paulo, a gente acaba conversando com ele, mas cannabis, mas só medicinal, né? Não, tem muita coisa, cara, não é só medicinal, não. Tem muita coisa que a gente precisa discutir que eu acho que vale a pena você se aprofundar no assunto. Com certeza, é muito importante. O Brunão, a gente até quando a gente se encontra aqui no Cívico, a gente brinca, né? Eu não aguento mais falar de cannabis, mas é uma brincadeira entre eu e ele aqui, mas a gente vive cannabis, respira cannabis. Eu, particularmente, eu só estou nesse ecossistema, confesso, é mais por amor do que pela parte financeira, entendeu? Eu sempre gostei do tema, eu sempre fui um entusiasta, digamos assim, da cannabis e poder hoje realizar um sonho mesmo, que é juntar a comunicação, eu como jornalista, com um tema que eu amo, é assim, é a fome com a vontade de comer, eu costumo brincar, entendeu? E falando mais uma vez dessa importância aí de disseminar a informação, eu quero deixar uma dica rápida para quem está nos acompanhando aqui. Tem um cara aqui que o Instagram dele está aqui na live. Depois vocês procurem aí. É Canacob com K, ponto oficial. É um amigo meu que está lá no Uruguai, grande Gustavo Galvão. Um abraço para você, meu querido. Faz um trabalho assim
excelente, tem um trabalho assim lindo, um projeto lindo que ele está lançando. Então, pessoal que tiver curiosidade, sigam essa página aí, ó, canacob.oficial, que é bem legal o projeto desse pessoal aí, que são brasileiros que estão no Uruguai. Mas voltando para a nossa live de novo, Brunão, agora é contigo, meu irmão. Você que está mais ligado aí às questões regulatórias da cannabis, as questões legislativas relacionadas à pauta, você, Bruno Pegoraro, enxerga uma evolução dessa pauta nos últimos anos e podemos esperar novidades para o próximo ano em relação à cannabis? Você tem alguma novidade aí desse meio legislativo para nos contar? Não, com certeza, a evolução é enorme, né? Desde 2015 que você tem as mães lá fazendo a pressão na Anvisa para conseguir um produto e dar para o seu filho que convulsiona inúmeras vezes por mês, né? Então por dia, né? Na verdade, até hoje que a gente já tem uma facilidade, já tem um custo do medicamento já vem barateando, né? Então a gente tem um avanço enorme com relação a essa pauta, né, nos últimos anos. E hoje o medicamento antes era muito mais caro, hoje a gente já consegue medicamento aí mais barato, mas a gente tem que avançar ainda com essa pauta, né? Não adianta também a gente ficar à mercê de produtos importados, né, de dolarização do mercado. Então, por isso que é importante a gente cada vez avançar mais. Questão do uso industrial também, né, importante. Então, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade agora para esse próximo ano, né, com a mudança de governo. O governo anterior ele já tinha se posicionado contra essa pauta, né, tanto quando foi votado o 399, fez uma articulação muito forte para que o projeto fosse que não fosse para frente, né, na comissão especial. E então, mas o novo governo tem bastante gente no governo de transição, né, que faz parte do governo de transição, olhando para essa pauta. A gente tem lá o Alexandre Padilha, que foi favorável no 399, está no governo de transição. O próprio Leandro Graça, que é o deputado do Distrito Federal. Eu poderia falar muitos nomes aqui que já estão familiarizados com a pauta e estão dentro desse governo de transição. E eu tenho uma expectativa enorme, né? Semana retrasada a gente foi para Brasília, fomos com o pessoal da Humânica, com a Patrícia, com o Igor, e a gente teve uma sinalização muito boa por parte do Padilha, né, do deputado Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde do governo Dilma, sobre a pauta, né, que eles estão olhando, e a gente levou algumas demandas, né, com relação ao avanço aqui. Eu falo que a pauta da cannabis ela é uma pauta que a gente consegue avançar independente de vários, assim, a gente avança nos poderes independente do outro. Então, por exemplo, a gente tem avanço dentro do poder judiciário, de gente plantando, de gente podendo plantar em casa e não poder ser preso. Tem gente com relação ao poder executivo, você vê que a Anvisa e o próprio poder executivo legisla sobre isso, né? Faz o seu papel lá, né? Faz as suas portarias, as RDCs, e o papel do legislativo, que é um lugar onde é mais complicado, né? Onde as discussões são mais difíceis. Até vi que o Caio França apareceu aqui na live, um abraço para ele, e eu acompanho bastante o trabalho que ele vem desenvolvendo lá na LESP, num projeto de lei que é de fornecimento de medicamento pelo SUS aqui de São Paulo, e o quanto é difícil levar essa pauta, o quanto as pessoas dentro do parlamento, tanto paulista quanto federal, contaminam a pauta, falam que o Caio quer dar cannabis para criança, quer legalizar a maconha em São Paulo, e não tem nada a ver, né? A questão é do fornecimento de medicamento por parte do Estado, que já acontece isso, né? Ele já fornece via judicialização o que o projeto de lei prevê do
do Caio França prevê é que seja feita uma institucionalização desse programa de atendimento através de cannabis, né? Onde você envolve sociedade civil para discutir, onde você tem uma previsibilidade por parte do governo para comprar, né, o medicamento. Então, eu tô animado, tô super animado agora para esses próximos anos. Acho que a cannabis tem tudo para avançar e aí, de novo, né, como a pauta consegue avançar em diferentes frentes, né, tanto no judiciário, executivo e legislativo, eu acho que a gente tem grandes possibilidades aí do nosso mercado abrir mais e ter mais oportunidades. Questão do alimento, questão dos cosméticos. Eu acho que a possibilidade. Eu estou bastante animado com todo esse movimento. Legal, eu também confesso que estou bem entusiasmado com o próximo ano aí em relação à pauta da cannabis. Eu acho que tem tudo para a gente conseguir desenvolver esse ecossistema. E eu queria saber da Ana também. Você, Ana, como jornalista, você conseguiu enxergar essa mudança, essa evolução do entendimento das pessoas sobre a cannabis, tanto nos seus usos medicinais quanto industriais também? Ou, ao seu ver, ainda existe esse preconceito que impede que as pessoas não baixem, não façam o download do dicionário da cannabis, por exemplo, simplesmente por não querer adquirir esse tipo de conhecimento sobre a planta? Qual é o seu ponto de vista, Ana? Eu acho que a gente ainda está no processo, né, de conquistar mais e mais pessoas, inclusive jornalistas, né, para abraçarem a pauta. Eu sei que também, né, por ser jornalista e já ter trabalhado, né, em grande mídia, não é fácil também você trazer um assunto que é ainda polêmico, né? A falta de entendimento, né, o que você primeiro assume é que é algo, como eu falei, né, que é algo ilegal, né, faz mal, né, está relacionado ao tráfico. Então, tem todos esses estigmas, né? Então, existe ainda um caminho da gente realmente seduzir as pessoas para a cannabis como essa ferramenta, esse elemento, essa inovação, né? Então, do ponto de vista mesmo, né, de um contexto de jornalistas, tem alguns, né, que já estão com essa pauta já, né, fazendo um trabalho para trazer isso mais e mais, mas ainda não é um grupo restrito, né, podemos dizer assim. Eu acho que está sendo, tá acontecendo uma mudança, mas ainda, né, nesse aspecto ainda é pequena. E aí a gente pensa, né, Bruno, você estava falando aí, né, da questão mesmo das crianças, né, que sofrem, né, que têm convulsões por dia, né, sei lá, 40. São números absurdos. Aí faz o uso do canabidiol, passa a ter 2 convulsões por mês. Né? Então, como é que alguém pode ser contra, né, ao uso de um medicamento com comprovação científica? Né? A doutora Sandra, maravilhosa, por exemplo, né, que você citou, e que é a pessoa com quem eu tenho também feito um trabalho, né? Doutor Pedro, com quem eu também já passei. Não, são pessoas muito, muito preparadas, né, com muito conhecimento. Então, assim, esse estigma, né, ele existe por causa da ignorância. E outro dia eu ouvi alguma coisa, né, falando assim, hoje, na era da comunicação, a ignorância é uma escolha. Né? Então, a gente tem aqui o Dicionabis, tem aí, né, esses veículos como o Sechá, né, tem o Cívico trazendo com o The Green Hub PSEC, né, e o SEC e todas as iniciativas que estão nesse guarda-chuva. Então, assim, eu acredito que as pessoas que estejam aqui já estão, né, já se envolveram com a pauta. A gente precisa falar fora da nossa bolha, né? Então, esse é o desafio, trazer mais jornalistas mesmo para essa pauta. Maravilha, e cada vez mais disseminar a informação, que, como a gente disse anteriormente, é muito importante. Ainda sobre essas mudanças, vocês acham que, assim, para fazer esse dicionário da cannabis, houve alguma história específica da parte de vocês que foi o estopim, digamos assim, que falou assim, não, a gente precisa criar alguma coisa aqui para
fazer as pessoas entenderem um pouco melhor sobre essa pauta. Vocês têm alguma história de alguém, de alguma família, de algum paciente, de alguém que vocês conheçam que serviu como, digamos assim, um norte para a criação desse material? Ou isso foi algo mais pensado assim no sentido de levar a informação a todos que querem saber? Bruno, você acho que tem caso aí, né? Pode falar. Na verdade, a gente tem um monte, né? A gente, eu estava hoje mesmo no almoço, a gente falando sobre isso. Falamos outro dia com um deputado federal, no qual ele falou: pô, sou a favor da cannabis, mas só do CBD, não do THC. Então, pô, sou a favor da cannabis, mas só o medicamento. Então, assim, tem muita gente que ainda desconhece, né, sobre o assunto. Então, São Paulo, eu até falo que a cannabis ela tem várias pautas, né, que precisam ser discutidas: medicinal, industrial, bem-estar, né, wellness, alimento, e a questão da descriminalização, que também eu acho que é uma pauta super importante que a gente discuta. Então, eu acho que é importante a gente cada vez mais disseminar esse tipo de informação. Quem puder compartilhar o dicionário, compartilha aí na família. Fala, ó, você traz esse... Eu, por exemplo, tenho minha mãe, ela era super resistente a esse tipo de assunto. Hoje já entende muito mais, porque a gente acaba educando todo mundo que está à nossa volta, né? Então, eu acho que esse material vai ajudar muita gente aí quando chegar lá no almoço de domingo na família, chega lá, tá o pai e a mãe, você vai falar: pai, estou trabalhando com cannabis, estou olhando para o setor da cannabis. O cara vai falar: ih, já vai. Aí você traz o dicionário, o pai dá uma lida aqui antes nesse dicionário, entende um pouquinho mais do assunto para depois a gente discutir. Vamos primeiro nivelar conhecimento e depois a gente discute. Então, acho que é nesse sentido, né, Ana, que o dicionário vem. É super lúdico, né? Super didático, né? Não é nada de outro mundo, né? É um material super gostoso de ler, super bem explicativo. Então, acho que não tem... Vai ser muito bom para você levar ele pro almoço de domingo em família. Adorei. Verdade, verdade. Minha mãe falou uma vez para mim, ela falou assim: meu filho, a maconha, né? Minha mãe chama de maconha. E maconha, para quem não sabe, vou trazer uma informação aqui. A palavra maconha, ela é um anagrama, ou seja, se você pegar a palavra cânhamo, que é uma espécie de maconha, e colocar cada letra do cânhamo aí, você vai ver que forma a palavra maconha. Não é de trás para frente, nem de frente para trás. É misturado, tá? Não sabia, aprendi. Podia ter colocado aí, tá vendo? Exatamente. A palavra maconha, ela vem de cânhamo. Os escravos usavam essa palavra, a antiga população escravizada, né, aqui no Brasil, para confundir as pessoas, porque o cânhamo, naquela época, lá atrás, era uma commodity, para quem também não sabe, tá? Então, minha mãe falava para mim: meu filho, maconha não vai te levar a lugar nenhum. E o dia que a gente fez aqui em São Paulo a Medical Cannabis Fair, que reuniu, que é a nossa feira que o Sechá produz, que reuniu mais de 11 mil participantes na feira, falando sobre o uso medicinal, com congresso da cannabis medicinal, entendeu? Também, junto com essa feira, com vários nomes, com mais de 70 palestrantes do ecossistema da cannabis, entre médicos, especialistas, empresários, advogados, falando sobre a cannabis. Eu mostrei para ela, falei assim: olha onde a maconha está me levando. Você falou que não ia ser lugar nenhum, entendeu? Isso é muito importante. Eu quero também deixar essa dica do dicionário para minha amiga Nancy Fá 43. Ela sempre está presente nas nossas lives aqui, sempre com boas perguntas, bons questionamentos. Então, Nancy, esse dicionário é um guia muito bom, como o Brunão falou, didático, prático, para a gente... que as pessoas que querem entender mais sobre a cannabis poder se informar muito bem por esse guia. Mas, como é de praxe, pessoal, nos últimos 10 minutos de live, eu costumo deixar o microfone do Sechá aberto para meus convidados falar o que quiser. Então, como falta 10 minutos, 8 minutinhos agora,
Vocês têm 5 minutos cada um para vocês dar o recado de vocês. Fica à vontade, Ana, pode começar. Tá bom, aí eu só vou dizer o seguinte, eu vi também, eu li, alguém colocou educação é o caminho, e eu concordo, né, mais do que tudo, e educação e informação, né, a gente tem que, hoje, nessa era da comunicação, como eu falei, onde você tem, né, vários canais que chegam, todo tipo de conteúdo, é importante a gente realmente fazer uma curadoria, a gente mergulhar, né, nas questões que são até questões de importância para você, né? Não vai e abrace qualquer, né, narrativa, qualquer texto, né? Tenha esse cuidado, porque é muito importante para a gente poder aproveitar melhor a vida, para entender quantas oportunidades, às vezes, a gente perde por não conhecer, por desconhecer, né, caminhos que vão levar a gente a realidades muito melhores, né? Então, assim, viver essa experiência no cívico, como eu tenho vivido, junto com o Hub Cannabis, aí temos Hub Educação, né? Que com tantas iniciativas, que são iniciativas sem fins lucrativos, mas também aquelas, né? Que tem o lucro como, né, uma parte do seu trabalho, mas é um lucro com propósito, né? Porque nasce já com uma proposta de solucionar um desafio da sociedade, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa séria, né, que é feito com um trabalho mesmo de pessoas que estão comprometidas, como você falou, com causas que nos tocam, né, pessoalmente, e fazer um trabalho assim, aí é viciante, né, João? A gente acaba, né, se envolvendo de uma forma que o principal é isso, é a gente poder estar juntos, construindo, né, futuros melhores. E então eu queria convidar todo mundo também que está assistindo para conhecer mais o Cívico, para, né, nos visitar, para nos acessar. A gente é essa comunidade que está trazendo, né, toda uma proposta de mudança e inovação com impacto positivo na sociedade, né, pensando sempre na diversidade, na inclusão, né, que tudo isso são, vamos dizer, propostas que atravessam todas as causas. E a gente não pode esquecer o país que a gente está, que é um país que tem ainda uma estrutura muito forte, a estrutura do racismo, né? Então, a cannabis também vem como um caminho para a gente fazer uma reparação histórica, né? Como o The Green Hub traz, uma justiça climática, né? E também para mudar a saúde da sociedade, da população. Então, fica um convite aqui para conhecer um pouco mais do Cívico também. O Cívico aí, para quem não sabe, está aqui em Pinheiros, tá? Na rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445. Quem tiver interesse, estiver começando o seu negócio, estiver procurando um local para trabalhar, um ambiente bom, entendeu? Com pessoas aí com hubs de educação, como a Ana citou, com hubs aí da cannabis mesmo, de hubs ligados aí a questões socioambientais ou de impacto social, o lugar é aqui no Cívico, tá, pessoal? Venham aqui nos visitar. Brunão, deixe o seu recado, meu querido. Bom, primeiro agradecer aí vocês pelo tempo aí, valeu o Sechá, obrigado Cívico também por ter convidado a gente participar aí dessa construção do dicionário. E, bom, e quem visitar o Cívico, eu já vou alertando que corre um sério risco de você não conseguir deixar de frequentar. Então, venham e façam parte dessa comunidade que é muito legal. E eu falo que é super importante estar aqui no Cívico, estar presente aqui no Cívico, porque hoje mesmo, já no almoço, eu já fiz tantos contatos, tantos networking, e é super importante aqui, é muito legal, é muita gente que circula aqui, gente do bem, gente que está preocupado em fazer, em impactar a sociedade como um todo, né? Todos os negócios aqui têm um fundo de impacto, né? Então é muito legal. E conhecer também o trabalho aqui da The Green Hub, né? Que a gente agora fizemos o Cannabis Think, né? E lançamos esses 2 cadernos na Folha. Então quem também quiser e tiver interesse e não comprou a Folha e tiver interesse em conhecer também esses 2 cadernos que
que saíram da Folha, também pode me chamar aqui no meu Instagram, que eu compartilho. No Instagram da The Green Hub também tem o link. E conta com a gente aí, quem precisar. Levem esse dicionário de cannabis para o almoço de domingo agora. Esse é o dicionário, e levem para o almoço de domingo em família e vão discutir cannabis, porque é assim que a gente vai conseguir avançar cada vez mais, né? A sociedade que pauta os políticos. Então, quanto mais a gente tiver educação dentro da sociedade sobre o tema, mais fácil a gente vai conseguir avançar na pauta. É isso aí, começa nos nossos grupos, né? Família, amigos, tá certíssimo. Almoço de domingo. Exatamente. Uma bela dica aí dos meus dois queridos. E é isso, pessoal. Estou com eles também. Sigo aqui firme no Seixar, divulgando aí sobre o ecossistema da cannabis, fazendo o nosso trabalho aqui, que é disseminar essa informação. É muito importante também, eu gosto sempre de tocar nesse ponto também, esse levar o dicionário à mesa do almoço de domingo, ele me remete a um ponto muito importante, que é da gente furar a bolha. É de a gente sair da nossa zona de conforto, porque falar sobre cannabis, para quem já é convertido, é muito fácil, mano. Se você chegar para falar de cannabis para mim, que são convertidos, a gente vai ter horas e mais horas aqui de um diálogo maravilhoso. E para os não convertidos, né? E para quem não acredita nessa pauta? Essa galera que a gente quer atingir, a gente quer informar e, como o Brunão bem colocou, nivelar o conhecimento. Não adianta a gente discutir com uma pessoa que vai falar, porque a maconha é porta de entrada para outras drogas. Porque a gente está falando de fumar maconha aqui. E não é. A gente sabe que não é, entendeu? A gente está falando de outro setor, outras aplicações da cannabis, entendeu? Então, galera, eu queria só, assim, agradecer de verdade vocês terem disponibilizado aí um pouco do tempo de vocês, que eu sei que é precioso, para poder fazer essa live, para poder estar aqui comigo hoje. Então, assim, meu nome, em nome do Seixar, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Brunão, tamo junto. Sigam aí nós nas redes sociais. O Instagram do Seixar está aí já na tela, o do Cívico também, o do Brunão pessoal, mas quem também quiser, siga o IPSEC também no Instagram, acompanha eles no site, IPSEC Brasil, né, Brunão? Isso aí. Isso, IPSEC Brasil aí nas redes. E vamos seguir forte aqui, disseminando informação e o conhecimento sobre a cannabis e sobre o que mais tiver que ser. Nosso trabalho é esse. E um beijo para minha esposa, que está lá cuidando dos meus filhos enquanto eu estou aqui fazendo a live, tá vendo? Eu achei que você não ia lembrar dela, viu, Brunão? Eu já estava preocupado aqui. Tá vendo? Obrigada, João. Obrigada, Bruno, aí, eu pela participação, agradeço. pelo momento aqui. Obrigada mesmo pela troca. Valeu. Imagina, tamo junto, sempre que precisarem. Valeu, pessoal, boa noite, quem nos acompanhou, e até a próxima terça-feira aí, se Deus quiser. Um beijo a todos. Beijo, tchau.